Seja bem-vindo ao vídeo número 19, onde eu estou melhorando a minha comunicação através da gravação de vídeos. Eu estava pensando dentro desse tempo aí que eu me propus a gravar esses vídeos, como a nossa idealização das coisas, como a maneira como a gente acredita nas coisas tem um impacto na realidade e como isso é transformador e libertador também. E também tenho visto a necessidade de entender como resgatar essa coragem que já está dentro da gente, mas às vezes a gente tem dificuldade ou resistência para utilizá-la. Não só a coragem, mas outros recursos que são positivos estão então potencialmente existindo dentro da gente o tempo todo, mas muitas vezes a gente acaba decidindo não utilizar. E como isso também reflete o poder da decisão na nossa vida, porque quando a gente utiliza então esse recurso de decidir, de orientar a nossa mentalidade e a nossa energia para determinadas atividades, isso gera resultados. E às vezes a gente prefere não utilizar esses recursos e acaba então por decidir gerar resultados inferiores, comparados a quando a gente age então buscando esses recursos para avançar, para expandir a nossa consciência, para expandir o nosso horizonte de oportunidades, e isso é muito poderoso. E às vezes, então, a gente não utiliza os recursos que potencialmente estão dentro da gente, e isso também é uma escolha. Muitas vezes isso vai vir então da mentalidade de que a gente não é capaz, ou o medo, né, acaba encobrindo a nossa coragem, e aí a gente não avança, não expressa aquilo que a gente tem vontade de expressar, não age daquela maneira que a gente considera a melhor e acaba então sempre agindo de acordo com essas partes mais negativas ou limitantes que estão agindo dentro da gente. Então, eu convido você a refletir sobre quais são as energias que estão movimentando e direcionando a sua realidade. Porque da mesma maneira que a gente pode encarar a vida e as situações como simplesmente problemas, a gente também pode encarar elas como desafios. E isso muda completamente a atitude que a gente vai ter diante disso. No caso, problemas e desafios são só duas palavras que a gente pode então utilizar para identificar uma determinada situação que a gente considera que não é a melhor ou não é a mais confortável. E aí, às vezes, por utilizar uma ou outra palavra dessa, ou outras ainda que podem surgir, isso pode trazer para a gente uma maneira de agir diante de cada situação. Então, na minha opinião, quando a gente olha as situações como desafios, isso então é uma oportunidade, porque aí a gente, a partir do momento que a gente lida com aquele desafio e supera ele, porque invariavelmente é isso que vai acontecer. A gente vê uma situação e a gente vai reagir a ela. E acaba por transformar essa situação numa situação melhor. Então, os desafios vão tornando a gente mais habilidoso para lidar com as situações de conflito ou as situações que estão diferentes daquilo que a gente deseja, e a gente vai conseguindo melhorar as situações a partir da nossa coragem para poder superar cada desafio que pode estar
surgindo na nossa frente. Então, nos orientar para essa ideia, né, de, isso não é um problema, isso é um desafio. E aí acaba tornando isso mais gostoso, mais divertido, mais prazeroso, mais gratificante, porque a gente vai estar utilizando a nossa energia para aprender a lidar com determinadas situações, e aí todas as situações que vão vir naquele mesmo nível ali, nas próximas vezes, não vão nem ser desafios, vão ser apenas uma situação corriqueira. E aí a gente está apto a enfrentar desafios do próximo nível. E aí você, enfrentando se dispondo a enfrentar os desafios do próximo nível, você gradualmente vai avançando. E acho que isso tem tudo a ver aqui com o nosso processo de melhora na comunicação através da prática, porque nos colocando frente a isso, eu me colocando na frente dessa situação, vou tendo mais liberdade para experimentar como que o meu ser, como a minha consciência flui diante desse desafio, e isso é muito gratificante. Eu consigo observar uma facilidade de clareza maior no meu pensamento e na maneira como eu transmito isso, me comunicando, falando aqui com a câmera. Então, se você está acompanhando esse desafio, eu agradeço você por estar junto comigo. E se você quiser deixar um comentário sobre esse assunto que eu falei hoje, que é sobre a gente usar então os nossos recursos internos, ter coragem e liberdade para usar os nossos recursos internos para avançar na nossa vida e criar uma realidade melhor, deixa aí um comentário para a gente poder conversar mais sobre isso. E esse é o 19º vídeo de 30 vídeos onde eu estou gravando eles para melhorar a minha comunicação. E se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal para poder continuar acompanhando, dá uma olhada nos outros vídeos e comenta lá aqueles que mais você se identificar. Então até o próximo vídeo, muito obrigado.